Ela tá, estão vendo, né? Tá, beleza. É, desenhar. Pessoal, eu vou deixar ela meio mais ou menos aberta assim. Fica ruim pra vocês verem se eu não, se eu não negociar tudo, que aí eu consigo desenhar nela também, fazer umas marcações e tal. Talvez se tiver ruim pra alguém, vocês podem me falar. Se alguém tiver no celular. Tá, beleza. Hoje, nós vamos falar um pouco da introdução ondulatória, viu? Vocês podem ficar à vontade também, enquanto vocês quiserem me interromper, qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês podem ficar à vontade. Falar de introdução ondulatória. E aí, enfim, esse primeiro slide é só. Boa noite, Valquíria, tudo bem? Eu não comecei a falar nada ainda, não, eu estava começando agora. Aí, hoje vou falar de introdução ondulatória e no final, se der tempo, a gente faz algumas questões também, beleza? Algumas questões da aula passada e dessa aula de hoje. Como a gente vai ter talvez um pouco mais de tempo, né? Enfim, vou prosseguir aqui então. Esse primeiro slide é só o título mesmo, introdução ondulatória. E aqui, nesse segundo slide, eu acho que é legal, primeiro a gente pensar nessa imagem, principalmente nessa imagem da direita aqui, da água, né? Que quando a gente joga uma pedrinha na água, por exemplo, a gente vê essa situação se formar, né? A gente vê essa movimentação mesmo, né? Na água, assim, que é uma movimentação que se propaga e ela é sequencial, né? A gente vê várias ondulações mesmo, né? A gente usa esse termo na água e, e ela vai se espalhando. E se a gente observar, né? A gente consegue perceber que, na verdade, o que está acontecendo com a água ao redor ali da onde teve o choque da pedra, né? A água ela está se levantando e se abaixando, né? Porque, como a gente viu, são várias elevações, né? Vários morrinhos assim periódicos, vamos dizer assim. Então, se ela se levanta, né? Aqui a gente tem um morrinho, por exemplo, e a gente tem outro morrinho que está vindo aqui atrás. E eles estão separados, né? Eles estão separados, vamos dizer assim, por uma parte que não é um morrinho, certo? E aí, então, esse morrinho está aqui, mas ele continua se movendo. E esse aqui está se movendo para cá também, vamos dizer assim, né? É, e aí, então, para ele chegar aqui, esse aqui está aqui, para esse aqui chegar no ponto que esse aqui também está, primeiro vai ter que passar por uma parte mais baixa, né, uma depressão. Então a gente consegue observar essa característica na água, né, quando uma pedra atinge ela, por exemplo, né, ela tem essa característica, essa movimentação para cima e para baixo, assim, que ela é visível. E aí nesse caso a gente tem uma onda. Aqui também na corda, por exemplo, a gente consegue observar uma situação parecida, né? A gente tem ali uma fonte, né, que está gerando a onda, e aí é como se ela sacudisse essa corda para cima e para baixo. A gente vê esse movimento na corda para cima e para baixo. E isso é um outro tipo de onda também. Então, quando a gente vê uma onda assim, a gente pode pensar no movimento de vibração, sabe? Eu acho que é legal a gente pensar nisso. Porque, igual a gente não percebeu aqui que a água sobe e desce, a corda fica subindo e descendo, então a gente tem uma movimentação ali que lembra pra gente uma vibração, vocês concordam comigo? Que a onda é mais ou menos isso, a gente pode pensar dessa forma, eu acho, para ajudar a gente a ter uma ideia. Porque, como se a gente for pensar aqui, né, no conceito, agora, começando a pensar no conceito, ela é um processo periódico, né, de transmissão de energia, igual a gente vê aqui, a gente tem várias cristas, né, seguidas uma das outras, e só que uma característica importante é que na onda não há transporte de matéria. Então, há uma transmissão de energia sem haver transporte de matéria. Então, por exemplo, a corda, a onda, né, da corda ela vai se propagando, né, ela sai de aqui, por exemplo, da fonte geradora e vai caminhando da fonte geradora no sentido, né, sei lá, daqui, do destino dela, não sei o que, que tem aqui. E a onda ela caminha nesse sentido, só que a matéria da onda ela não se move. Por exemplo, os átomos que estão compondo aqui a parte inicial do barbante, eles são os mesmos. Então,
apesar da gente ter uma energia que está se propagando ali com o movimento da corda, o movimento da onda, não tem transporte de matéria. E por isso que eu acho que é legal a gente pensar numa espécie de vibração mesmo, porque na vibração ali, se a gente pensar, e isso é um exemplo até mais lá para frente, por exemplo, né, na temperatura dos corpos, né, a temperatura está relacionada ao grau de agitação das partículas. Então, quando um corpo ele começa a esquentar, por exemplo, né, isso significa que a temperatura dele está aumentando, isso significa que as partículas elas estão se mexendo, elas estão se movendo, né, elas estão mais agitadas mesmo. Só que elas não saem do lugar delas assim. Por exemplo, um corpo sólido, né, num pedaço de ferro, um átomo ele não sai do lugar dele para ir para outro lugar. Mas ele transmite energia, né? Porque o calor vai se propagando. Então vai se propagando a partir dessa vibração mesmo, dessa interação de vibrações. Vocês concordam? Então, dá para pensar um pouco dessa forma. Então, a onda é basicamente isso. É um processo periódico que há transmissão de energia, mas não há transporte de matéria. Beleza? E aí a gente tem diferentes tipos de ondas, né? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa ideia? Ela pode ser um pouco abstrata, se alguém tiver alguma pergunta pode ajudar também. Enfim, mas é meio que isso. E a gente pensa mesmo nesse movimento periódico. Então, assim, ou para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro, mas é um movimento periódico que se repete e essa parte da componente da onda, né, da matéria que está compondo ali o que está acontecendo, ou até não necessariamente da matéria, né, talvez do campo elétrico gravitacional, não, elétrico com magnético, perdão, essa componente, ela vai ficar se movendo ali, mas ela não vai ser transportada, então ela não vai adiante, ela não vai seguir o mesmo caminho da onda, beleza? E aí a gente tem diferentes tipos de ondas. Esses tipos de ondas, eles podem ser classificadas de diferentes formas, né? Uma delas é em relação ao meio de propagação, por exemplo. No tipo de propagação nos tipos de ondas relacionadas ao meio de propagação, a gente tem a onda mecânica, né? E a onda mecânica, o próprio nome dá uma ideia para a gente do que ela é. São ondas que elas precisam de matéria para se propagar, beleza? Então, isso é importante a gente não confundir também. As ondas mecânicas, elas não transportam matéria, mas elas precisam de matéria para se propagar. Então, por exemplo, isso. Então, por exemplo, deixa eu só acabar aqui, eu vou responder sua pergunta, tá, Valkyrie? Então, perdão, perdi. Ah, tá. A onda mecânica, ela não conduz matéria, mas ela precisa de matéria para se propagar. Então, por exemplo, a onda mecânica, ela não é capaz de se propagar no vácuo, por exemplo. Agora, deixa eu só abrir a pergunta aqui. Deixa eu só achar. Tá, Valkyria, você perguntou assim, a luz é uma onda, então ela não transporta matéria? Então, Valkyria, a luz, ela é uma coisa meio estranha, assim. Então a gente separa a física, assim, não é que elas são diferentes, mas a gente tem a física clássica, que é o que a gente trabalha para o Enem, e tem a física moderna. Na física clássica, a gente trabalha com a luz como onda. Em algumas situações, a luz se comporta como matéria também. Mas nesse caso, a gente vai pensar nela só como onda, beleza? Então, a luz é uma onda eletromagnética, e a luz, nesse caso, na física clássica, ela não transporta matéria, ela não tem matéria. Beleza? E aí a luz, ela vai se enquadrar, igual eu falei, nas ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam do meio para se propagar. Por que elas não precisam do meio para se propagar? Porque elas surgem a partir da interação entre campos elétricos e campos magnéticos. Vocês vão ver lá em eletromagnetismo, né, que o campo elétrico pode gerar um campo magnético, enfim, essa parte da matéria é lá com o Léo também. Eu não sei em qual profundidade vocês vão ver com o Enem. Mas a gente não precisa entender como que vai surgir ali o campo eletromagnético, porque isso não é cobrado. Mas é justamente por isso que eles não precisam de matéria para se propagar. Então, a diferença básica entre as ondas mecânicas e a eletromagnética é essa, que a mecânica precisa de um meio material, matéria ali, que você, vamos dizer assim, você pode tocar, e a eletromagnética não. Então, a eletromagnética, por exemplo, ela se propaga no vácuo. E é exatamente por isso que a luz do Sol chega até a gente, por exemplo. Se a luz fosse, viajando aqui, se a luz fosse uma onda mecânica, ela não chegaria, a luz do Sol não chegaria até a gente. Vocês concordam? Porque tem vácuo, né?
E vácuo é onde não há matéria. Então, essa é uma diferença importante. Agora, se a gente for pensar, alguns exemplos de ondas mecânicas, né? E são até, esses dois primeiros exemplos que eu coloquei, eles são até, vamos dizer assim, bem intuitivos, porque é corda, mola, são coisas que a gente consegue pegar mesmo, né? Com facilidade. A onda sonora, é, a onda sonora a gente vai falar com ela depois com mais detalhes lá pra frente. A gente tem uma parte que a gente vai falar especificamente dela nas próximas aulas. Mas a onda sonora ela é uma onda mecânica que o meio de propagação dela é o ar, né? E como é que ela funciona? Ela comprime e o ar é comprimido e expandido. Por exemplo, deixa eu procurar aqui uma imagem aqui. Eu devia ter colocado, porque eu coloquei lá na frente algumas ondas para a gente classificar. Ó, mecânica não, né? Onda sonora que eu quero. Eu coloquei lá na frente umas ondas para a gente classificar, mas eu acho que faltou colocar a onda sonora mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, esse desenho tá meio ruim. Mas aqui, ó. Aqui dá pra gente ter uma ideia, mais ou menos, tá vendo? A onda sonora, a ideia é basicamente essa. Ela precisa da matéria, ela precisa do ar. E como é que ela funciona? Ela funciona a partir da compressão e rarefação do ar, né? Ele vai ser comprimido e vai ser expandido. E a molécula de ar, ela, igual eu falei, ela não vai ser transportada. Por exemplo, é diferente eu falar de eu soprar, né? Quando eu estou soprando, eu estou fazendo com que o ar se movimente, né, nessa direção. Quando eu falo, eu não estou tipo assim, eu não estou soprando. Tanto é que em alguma parcela assim, tipo assim, quando eu estou falando, acaba saindo um pouco de ar, mas não necessariamente você precisa de movimento no sentido da propagação do som para que haja o som, beleza? Porque o som é isso. Então, quando eu falo, na verdade, acontece uma agitação mesmo do ar, e aí quando ele agita, ele se movimenta, ele se comprime e ele se contrai, por exemplo. Aí quando ele se contrai, quando ele se expande, quando ele passa pela rarefação, ele aumentou de volume e aí ele vai trombar no que tá no ar, que tá na molécula de ar que está do lado dele. E aí essa que está do lado dele, como ele trombou nela, ela vai se comprimir e depois vai se expandir, vai trombar na que está do lado e é esse processo sequencial, entendeu? Ele vai se comprimindo e se expandindo e vai trombando um no outro. E aí o som ele é transmitido através do ar. Ele precisa dessas moléculas de ar assim se chocando umas com as outras. Só que veja, essa que está aqui no início, ela não sai daqui e vai até o ouvido da pessoa para ela escutar. Ela vai se movimentar, vai trombar na do lado, que vai trombar na do lado. E aí, em algum momento, vai chegar até o ouvido da pessoa, por exemplo, e a pessoa vai escutar aquele som. Beleza? Então é importante a gente lembrar disso, por exemplo, que o som é uma onda mecânica. E a gente tem as ondas eletromagnéticas, né, que eu falei, formado por campos elétricos e magnéticos, não precisa de matéria para se propagar, mas aí está um detalhe importante, que ela pode se propagar em meio material. E nos exemplos, né, ondas de rádio, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, a gente tem uma sequência crescente também, tá? A gente tem as ondas de rádio, aí a gente tem as ondas de luz, como a gente viu lá, né? Isso aqui tá na sequência crescente de frequência, tá? Onda de rádio, luz visível, ultravioleta. Aqui antes da luz visível também a gente tem o infravermelho, não sei se vocês lembram, né? A luz visível é a que a gente consegue enxergar. O infravermelho é o que está abaixo do vermelho, o ultravioleta acima do violeta, raio-x, raios gama. Então a frequência vai aumentando. E aí que tá, isso que é legal, por exemplo, né? É bom a gente pensar na luz, que a gente já trabalhou um pouco com ela, como onda eletromagnética. Então, como que ela consegue se propagar tanto no vácuo quanto sem ser no vácuo, né? Porque olha só, a luz sai lá do Sol, certo? Então ela vai passar, uma parte do trajeto dela vai ser pelo vácuo. Só que ela chega até aqui. E se a gente for pensar, por exemplo, no óculos, né? Para eu enxergar as coisas, a luz ela tem que vir, ela tem que atravessar o óculos e tem que chegar até o meu olho. E o óculos ele tem matéria. Então, se a onda eletromagnética passasse só onde não tem matéria, ela não passaria pelo óculos, meu óculos não funcionaria, eu não estaria enxergando. Mas ela passou pelo óculos, então a eletromagnética ela pode passar em meios tanto que tem matéria, quanto em meios que não tem matéria, beleza? Esses são os dois tipos de onda em relação aos meios de propagação. Além disso, a gente tem uma caracterização em relação ao padrão de movimento, ao padrão de vibração, vamos dizer assim, sabe?
Mesmo, porque igual eu falei, as partículas, a gente tem um movimento ali, certo? A gente tem um movimento de vibração mesmo, que elas não vão sair do lugar, elas vão meio que ficar oscilando a posição, mas elas vão sempre passar pelo centro, horas elas vão passar para uma posição extrema para cima, por exemplo, ou para baixo, ou extrema para a direita e para a esquerda. Mas elas não vão continuar o movimento em nenhum sentido, nem para a direita, nem para a esquerda, por exemplo. E só que a onda, ela se move em um sentido, beleza? Por exemplo, né? Aqui nesse caso, voltando para essa imagem aqui da água, a onda, ela tá, se a gente for observar, né, ela está se movendo para cá. Vocês concordam comigo? Por exemplo, né, ela está vindo para cá, ela está se movendo em mais de uma dimensão, né? Mas, por exemplo, essa ponte, esse ponto está vindo para cá. Só que o movimento da onda, né, a onda está indo nesse sentido. Só que como que está o movimento, esse movimento de vibração? Porque a gente está vendo que a água ela está subindo e descendo. Vocês concordam comigo? Se a água está subindo, a água, né? A onda está se movendo para a direita e a água está subindo e descendo. Então, se a água está subindo e descendo e a onda está se movendo para a direita, por exemplo, nessa imagem, isso significa que o movimento de vibração da onda ali, ele, perdão, forma um ângulo de 90 graus com o sentido de propagação da onda. Então, essa é uma onda transversal, certo? Porque o movimento, as partículas, né, elas vibram transversalmente a propagação da onda, a direção que a onda está indo. E alguns exemplos são esses, da corda, né, que a gente viu aqui. E a gente consegue perceber porque na corda a gente tem aqui, a gente consegue perceber esse sentido de movimento, mas a gente vê que as partículas elas estão se movendo para cima e para baixo, né? O movimento, a onda está vindo de cá para cá. Então, é uma onda transversal também. Nas ondas eletromagnéticas também, porque o campo elétrico e o campo magnético eles vão interagir formando um ângulo de 90 graus. Então, esses são exemplos. E as ondas eletromagnéticas elas sempre são transversais, beleza? Sempre. Então, é importante lembrar. E além disso, a gente tem as ondas longitudinais. E como que são as ondas longitudinais? Um exemplo da onda longitudinal é a onda sonora também. Porque olha só, a onda sonora, né, como a gente conversou, o som ele tá vindo de cá para cá, vocês concordam comigo? O som ele, né, o som ele está caminhando nesse sentido, a onda está caminhando nesse sentido. E além disso, as partículas, como elas estão se achatando e se comprimindo no mesmo sentido que a onda está caminhando, essa é uma onda longitudinal, porque o movimento ali das partículas, né, a vibração delas, está no mesmo sentido do que a onda. Então a onda, por exemplo, aqui caminha para a direita e para a direita, né, e as partículas elas se movem para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Então elas estão ali na mesma direção, né, na verdade. Na mesma direção horizontal aqui. Concorda? Então é bem que isso, tá? Mesma direção. A gente tem uma onda longitudinal e formando ali um ângulo de 90 graus, né, uma onda transversal. E alguns exemplos de onda longitudinal, eu gosto de ter a onda sonora, né, a transmissão de calor em corpo sólido, por exemplo, né? Porque no corpo sólido, se a gente tiver a transmissão de calor lá por condução, não sei se vocês vão lembrar, ela vai passando, né? Por exemplo, esse átomo que está aqui, ele está se movendo, aí ele vai e tromba nesse átomo e faz ele se mover mais rápido, que tromba nesse que faz ele se mover mais rápido, que tromba nesse que faz ele se mover mais rápido. Então eles estão todos vibrando nesse sentido, e a transmissão da onda, né, e a onda mesmo está caminhando, né, a energia está caminhando nesse sentido. Certo? Vamos pensar assim, no sentido que a energia está caminhando. Então o movimento de vibração é na mesma direção do movimento de energia. Nesse caso. Então, enfim, é meio que isso. A ideia é essa, né? Em relação ao tipo de onda, ao movimento das partículas e o movimento da onda mesmo. E, além disso, a gente pode classificar as ondas também em relação ao número de dimensões. A primeira, a mola também é um tipo de onda longitudinal, por exemplo, né?
Olha só. Vamos ver se vai aparecer uma imagem aqui e a gente consegue ver. Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver. A mola ela não está se comprimindo e distendendo nesse sentido e a onda ela está caminhando nesse sentido, né? A gente vê uma parte aqui mais comprimida, uma parte mais, né, distendida, uma parte mais comprimida. Então essa parte mais comprimida ela vai sair daqui, vai chegar aqui e vai continuar o movimento. Então ela está movimentando nesse sentido a onda e as partículas estão vibrando nesse sentido também. Então esse é um exemplo. Opa. E a gente tem, igual eu falei, em relação ao número de dimensões. Unidimensional, agora essa parte, ela é um pouco difícil da gente pensar talvez, porque se a gente tiver uma onda material, por exemplo, né, uma onda material, ela é sempre matéria, e matéria é tridimensional, vamos dizer assim, né? A corda, a gente consegue pegar numa corda ali, ela tem 3 dimensões, ela está num ambiente com 3 dimensões. Só que a gente está dizendo em relação ao sentido do movimento, beleza? Por exemplo, né? A gente tem o eixo X aqui, o eixo Y. E aí o eixo Z, por exemplo, né? Que geralmente o pessoal chama de eixo Z, seria alguma coisa que está saindo da tela, beleza? Que está saindo da tela, que está vindo para cá. Então, a gente tem que pensar em quantos eixos esse movimento acontece. Por exemplo, uma corda, né, vibrando, a corda ela só vai para cima e para baixo. E aqui, ó, deixa eu voltar aqui na imagem de novo. A corda vibrando, a, a onda ela só vai se propagar, só vai se movimentar, né, nesse sentido. Ela só vai se propagar nesse sentido. Da esquerda para a direita. Ela vai só para cima para baixo e da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda, não sei como é que vocês estão vendo aí. Da direita para a esquerda. Agora aqui, então só em um eixo, só nesse eixo a onda está se movimentando. Agora aqui, por exemplo, na água, né? Olha só, eu até desenhei aqui, olha só, a gente tem a água se movimentando em 2 eixos, no eixo X e no eixo Y, né? Porque a gente tem um plano aqui. A gente pode pensar que sempre que a onda se mover em cima de um plano, assim, tiver essa característica, descrever o movimento em cima de um plano, um plano ele é bidimensional, então a gente tem uma onda bidimensional, porque ela se move em 2 eixos, né, que a gente tem no plano. Então, alguns exemplos de ondas bidimensionais são as ondas em superfícies, por exemplo, como na água, né? Que elas se movem em 2 eixos. Então, a gente já teve as ondas unidimensionais que se movem em um eixo só, as ondas bidimensionais que se movem em 2 eixos, e a tridimensional, que vai se mover nesses 3 eixos, né? No X, no Y e no Z. Então, por exemplo, seria nesses 3 sentidos, assim, sabe? Tipo assim, enfim, mais ou menos isso. E então elas propagam em todas as direções, elas vai para todos os lugares, assim. E aí a gente pode pensar, por exemplo, numa luz, né? Uma luz acesa ali, e a luz ela vai para tudo que tiver ao redor dela, se não tiver, né? Então, se movimenta para todas as direções. Então, nos 3 eixos, né? Nos 3 eixos possíveis do espaço. Então, existe esse tipo de classificação também. E é bom a gente lembrar que é sempre em relação a como que se movimenta. E aqui, por exemplo, agora, deixa eu só pegar para não aparecer, porque senão aparece tudo escrito. Agora, por exemplo, a gente vai classificar uma corda sendo balançada, só para ver se vocês vão, né, para dar uma ilustrada assim. A corda ela está sendo balançada, então vamos tentar classificar ela em relação aos 3 tipos de classificação que a gente viu, né? Ao meio de propagação, por exemplo, a gente consegue ver aqui, consegue perceber e imaginar que a onda ela está se propagando na corda, né? Você concorda comigo? Se ela está se propagando na corda e a corda é um meio material, então ela é uma onda mecânica. Então ela é uma onda mecânica. Se a gente olhar aqui mesmo, né, visualmente, para como que a onda tá se movendo, né? Ela tá, igual a gente já conversou, ela se move no sentido, numa direção, e a vibração das partículas, né? Ela se dá formando um ângulo de 90 graus com essa direção de movimento da onda. Então, ela seria, por exemplo, uma onda transversal,
Vocês concordam comigo? E além disso, como a onda ela só se propaga aqui, por exemplo, né, em um eixo, né, que seria o eixo da corda mesmo, né, ela está caminhando só nesse eixo, então seria uma onda unidimensional também. Então, por exemplo, a gente tem a corda sendo balançada. Agora a gente pode pensar na pedra atingindo a água, que foi o que a gente conversou também. Na pedra atingindo a água, a onda ela está se propagando na água, então ela seria uma onda mecânica, certo? É, ela a gente percebe também que o movimento ali, né, de vibração da água, a gente já conversou para cima e para baixo, não está na mesma direção que a onda está se propagando, forma um ângulo de 90 graus com ela, né? Então seria uma onda transversal. E além disso, como ela está se propagando em cima de um plano, né, está se propagando em dois eixos, se a gente for observar aqui, ela está, né, tanto na direção vertical aqui, por exemplo, quanto na direção horizontal, ela está se propagando. Nesses dois eixos, ela não está, sei lá, saindo da água aqui para cima, por exemplo. Então, ela seria uma onda bidimensional, mecânica longitudinal. Aqui seria transversal, perdão, pessoal, eu escrevi errado. Tá bom? Seria transversal e bidimensional. E, por exemplo, a luz da lâmpada. A lâmpada, igual eu dei o exemplo, ela vai acender e ela vai se propagar ali. A luz consegue se propagar no vácuo, como a gente pensou, da luz vindo do sol para a gente, por exemplo. Então, é uma onda eletromagnética. Além disso, como eu conversei também, toda onda eletromagnética, ela é uma onda transversal. Então, ela é uma onda eletromagnética e transversal. E além disso, ela se propaga para todas as direções, né? Para todas as direções. Então, ela é uma onda tridimensional. Então, a gente consegue classificar ela como eletromagnética, transversal e tridimensional. É sempre bom a gente talvez tentar lembrar dos exemplos, né, dos tipos de onda, enfim, e às vezes até se a gente esquecer, a gente pode pensar, tentar lembrar como que é e tal, e tentar classificar, assim, usando a imagem mesmo que a gente tiver na nossa cabeça, ou enfim, se a questão fornecer alguma imagem também. E agora que a gente falou dos tipos de onda, a gente vai falar das propriedades das ondas, né? As ondas, elas têm diferentes propriedades, é importante a gente entender essas propriedades depois para a gente usar lá na equação fundamental da onda e muitas das questões também elas estão relacionadas a gente entender as propriedades. As duas primeiras propriedades que a gente vai falar são o período e a frequência, que são coisas que a gente já conversou, né? Lá no movimento harmônico simples, mas é sempre bom a gente conversar de novo, né? Enfim, que a gente revisa. Por exemplo, por exemplo não, né? O período, né, é o tempo que é gasto para que haja um ciclo completo. Então, para que a gente percebe aqui, né, que a onda ela descreve esse movimento, né? Nesse caso aqui seria uma onda transversal. Então, ela vai se movimentar, vai vibrar para cima e depois vai vibrar para baixo. Ela vai atingir um ponto máximo acima e um ponto máximo abaixo. E aí, o período seria o tempo que ela gasta para realizar toda essa variação do movimento, né, da posição. Então, o comprimento, né, o período é o tempo gasto para... É isso, né? Conceitualmente é meio que isso. Eu não consigo pensar numa forma melhor para falar, mas é exatamente o tempo que ela... É o tempo gasto para que seja descrito todo o movimento de vibração, né, por completo. Que ele saia do ponto de equilíbrio, atinja o ponto máximo de variação, depois, vamos dizer assim, um ponto mínimo, né, mais baixo, e depois volte ao equilíbrio, né, que é esse ponto zero aqui. Então, esse é o período, o tempo que ele gasta para fazer isso. A frequência é o tanto de períodos que cabe em um determinado tempo, tá? Então, se a gente for pensar, né, é o tanto de períodos que cabe dentro de um determinado tempo. Quanto menor for o período, mais períodos vão caber dentro desse tempo. Então, quanto menor o período, maior a frequência. E daí a gente tem essa ideia também, né? A gente tem o que a gente que a gente viu lá, né? Também em outros momentos lá no movimento harmônico, que a frequência é 1 sobre o período, por exemplo. Então, e geralmente a unidade de medida que a gente usa é o Hertz. E o Hertz é a quantidade de
quantidade de períodos, né, quantidade de ciclos completos que a gente tem dentro de um segundo. Então, a gente revisando esses dois conceitos, são isso. E aqui entra uma coisa importante, uma característica importante, que o período e a frequência, elas dependem só da fonte geradora. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma pessoa que está com a mão ali balançando a corda. E a pessoa está gerando essa onda. Então, a frequência e o período vão depender só de como a pessoa está balançando a mão, quão rápido ela está balançando. Então, se ela está balançando a mão mais rápido, a frequência vai ser maior, né? Ela vai balançar a mão mais vezes em um segundo, por exemplo. Se ela está balançando a mão mais devagar, a gente vai ter uma frequência menor. Então, a frequência e o período, eles dependem só da fonte geradora. Então, né, a gente vai ver mais para frente lá que pode ser que em alguma situação a onda ela mude de meio, né, ela passe de um meio para outro na refração. Só que quando a onda ela passa de um meio para o outro, a frequência dela não muda e o período também não. Então, ela vai sempre ter a mesma frequência e o mesmo período, beleza? Porque depende só de como ela é gerada. Agora entra um conceito que eu acho que é novo aqui para vocês, que seria o comprimento de onda. E o comprimento de onda, né, se a gente for pensar conceitualmente, é a distância percorrida em um período. Então seria o tamanho mesmo de um ciclo, né, o tamanho de um movimento completo, assim. E aqui o comprimento de onda ele é representado pela letra grega lambda, né, que é essa letrazinha aqui, um pouco estranha. E a gente consegue perceber, né, que o período, então, é o tempo gasto em um comprimento de onda, por exemplo. O período é o tempo que gasta para fazer um comprimento de onda inteiro. O comprimento de onda é isso, o ciclo completo. Além disso, a gente tem a velocidade. A velocidade da onda seria a velocidade com que ela está se propagando, certo? Com que ela está indo no sentido, né, de que ela está se espalhando, né? Propagação a gente consegue pensar com essa palavra também, por exemplo, espalhando. Ela está se espalhando no sentido da velocidade com que ela está caminhando ao destino dela, né? Ela está se espalhando. Então isso seria a velocidade da onda. E a onda, ela depende do tipo de onda. Algumas ondas têm velocidades maiores que as outras. Por exemplo, né, a onda eletromagnética ela tem uma velocidade maior do que as ondas mecânicas, né? Se a gente for parar para pensar, o fato dela conseguir se propagar em meios como o vácuo, por exemplo, assim, de forma intuitiva, a gente for pensar, dá para ela faz sentido que dê para ela essa característica, né? Porque quando a gente for, sei lá, se movimentar num trânsito agarrado, assim, com um monte de carro ali, fica mais difícil da gente se mover, né? A gente tem um movimento mais lento e quando a gente está mais livre ali, a gente tem menos matéria, menos carros, a gente consegue se mover mais rapidamente. Assim, então dá pra gente ter uma ideia, assim. Então as ondas eletromagnéticas, por exemplo, elas são mais rápidas que as ondas mecânicas. Então depende do tipo de onda, da velocidade e depende do meio. Igual a gente viu já também lá na ótica, né? Na ótica, que na difração, por exemplo, quando a onda ela muda de meio, ela passa do ar, por exemplo, para o vidro, a velocidade ela se altera. Então, é isso, a velocidade depende tanto do tipo de onda quanto do meio. Então, como a gente falou, o período e a frequência, eles não vão mudar quando eles trocam de meio, mas a velocidade vai. Então, é importante a gente sempre lembrar disso. E aqui na onda a gente consegue observar, né, algumas outras características visuais. E uma delas mais importantes seria a amplitude. A gente agora aqui, a gente tem dois pontos que são importantes. Esse ponto aqui, por exemplo, que é o ponto, né, mais alto da onda, é a crista. Então a crista é o ponto mais alto da onda, beleza? E a gente tem aqui o ponto mais baixo da onda, por exemplo, que ele é chamado de vale. Então eles têm esses nomes, crista e vale. Ponto mais alto e o ponto mais baixo da onda. E aí, a crista e o vale, eles dão ideia para a gente de uma outra característica importante da onda, que é a amplitude. A amplitude seria essa distância aqui, entre a crista e o ponto de equilíbrio, né, que seria o ponto central aqui, a posição de equilíbrio, entre a crista e a posição de equilíbrio, ou então entre o vale e a posição de equilíbrio. Então essa seria a amplitude, né? Eu vou representar aqui com a letra A, por exemplo. Isso aqui seria amplitude, isso aqui seria amplitude. Então, aqui a gente já consegue observar, né, alguns pontos aqui na imagem, né, alguns pontos, né, que seria o comprimento de onda, que seria
essa distância daqui até aqui, representada pelo lambda. A gente tem a crista aqui em cima, a gente tem o vale aqui embaixo, a gente tem a amplitude da onda, que seria entre a posição de equilíbrio e a crista, ou entre a posição de equilíbrio e o vale. A gente tem o período, que seria o tempo gasto para percorrer um comprimento de onda inteiro. A gente tem a frequência, que são quantos períodos cabem dentro de uma unidade de tempo. E a gente tem a velocidade da onda, que é a velocidade que ela se propaga para cá. Então, todas essas propriedades, elas são propriedades importantes e que a gente precisa muito assim na hora de fazer os exercícios. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém quiser perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Deixa eu ver se eu entendi. Então, Tá. a frequência é um segundo sobre um segundo? Não, ó. Tá, vamos lá. A frequência, a fórmula para a gente... Isso, a fórmula para a gente calcular a frequência é 1 sobre t. E o t é o período. Então, por exemplo, sei lá, se o período for 2 segundos, tá? Vamos imaginar aqui que o período... Porque o período é o tempo que gasta para concluir um ciclo inteiro. Então, se é o tempo que gasta, a gente vai usar a unidade de tempo, né? Então, vamos supor que... Tá meio poluída essa imagem aqui, né? Mas tá, vamos ver aqui, ó. Daqui... Eu vou desenhar aqui, tá? Dessa parte vermelha até essa parte vermelha aqui. Dessa parte vermelha até essa parte vermelha, a gente tem um comprimento de onda, tá? Que é... Vou representar aqui com o lambda. Que o comprimento de onda é isso, é o tempo gasto para fazer o ciclo inteiro, né? Fazer toda a variação. Então a gente tem um comprimento de onda, que seria, vamos dizer assim, uma onda inteira. Vamos pensar, acho que a gente pode falar isso. A gente tem uma onda inteira, comprimento de onda. E o período é o tempo, né, que demora para que essa onda inteira ela se movimente. Então, aqui a gente tem o t, e vamos imaginar que o período dessa onda aqui seja 2 segundos. O que isso significa, então? Que esse ponto C aqui é o ponto mais alto, né? Então, vamos imaginar que o ponto mais alto, ele vai sair daqui e vai chegar até aqui, certo? O ponto mais alto sai daqui e chega até aqui, porque aqui a gente tem o ponto mais alto e aqui a gente tem um ponto mais alto também. E o tempo que esse ponto mais alto ele demora para sair daqui e chegar até aqui é 2 segundos. Então, o período é 2 segundos. É o tempo entre os dois pontos mais altos, ou entre os dois pontos mais baixos, ou entre, sei lá, esse ponto e o ponto A e o ponto B. Então, esse é o período, esse tempo. Então, ele gastou 2 segundos. Então, eu sei que o período é 2 segundos. E se eu quero calcular a frequência, se a gente for pensar na fórmula aqui, então vamos lá. Nesse caso, né, para esse exemplo que eu falei que é 2 segundos, a frequência seria igual a 1 sobre 2. Então, a frequência é 1 sobre 2, ou 0,5, por exemplo. Então, a frequência é 0,5, porque eu vou colocar 1 sobre período. E o que isso diz para a gente? Diz para a gente que a cada unidade de tempo, a cada segundo, vai acontecer meio comprimento de onda, nesse caso, né, porque deu 0,5, ou 1 sobre 2. Então, em 1 segundo, vai ter meio comprimento de onda. Então, seria que, por exemplo, em 1 segundo, vai sair aqui do C e vai chegar na metade entre os dois Cs, que seria, por exemplo, o V. Por exemplo, não, né? Seria o V. Que seria o V. Então, esse seria aqui o tempo... esse aqui seria a movimentação em 1 segundo, porque ele gasta 2 segundos para ir até o final, com 1 segundo ele vai só até metade. Então, se com 1 segundo ele consegue percorrer só a metade do caminho da onda toda, né, só a metade do comprimento de onda, então a frequência é 0,5, porque cabem 0,5 ondas dentro de 1 segundo. A ideia é mais ou menos essa, é o tanto de ondas que cabem dentro de 1 segundo. Ficou claro? Eu não vi quem me perguntou, desculpa, quem que é que me perguntou? Qual o nome? Não? Ficou claro a ideia, sim, eu tentei mostrar com números e mostrando, usando a fórmulazinha para ver se, né, se ficou bom. Enfim, se tiver outra dúvida também, pode me mandar mensagem no privado, pode ficar à vontade. Então a gente tem essas propriedades. Obrigada. Ah, tranquilo. Aí a gente tem essas propriedades, né? A gente vai usar elas sempre também.
enfim. Aí agora a gente tem a equação geral das ondas, que seria a equação geral das ondas, ela tenta mostrar pra gente como que a gente vai calcular a velocidade que a onda se propaga, beleza? A velocidade com que a onda vai caminhar. E se a gente for lembrar lá, né, no movimento retilíneo uniforme lá, que a variação da posição ou deslocamento é a velocidade vezes o tempo, não é? Vocês concordam comigo que é a velocidade vezes o tempo? E aí aqui, é, então, seria o deslocamento e a velocidade vezes o tempo, então a gente consegue calcular, pensar aqui, por exemplo, né, que a velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, né? Beleza. O t vai passar para cá dividindo. E aí, como que a gente consegue pensar, então, se a gente quiser calcular a velocidade para uma onda, né? Então, a gente precisa da distância que é percorrida por essa onda e do tempo que ela gasta para percorrer essa distância. Vocês concordam comigo? Porque se a gente usa o deslocamento dividido pelo tempo, a gente tem que achar essas duas características para calcular a velocidade da onda. E aqui vamos voltar para essa característica aqui. Ó, tá muito poluído, né? Eu vou abrir só um novo slide aqui para tentar para desenhar nele para ficar melhor. Aqui, por exemplo, eu vou desenhar uma onda transversal, tá? Não tá muito em escala não, mas enfim. É isso daí. A onda transversal. E vamos lembrar, né? Aqui é... Tá, deixa eu continuar ela aqui. Deixa eu fazer mais uma. Então vamos pensar aqui. Vamos lembrar lá, né? Do comprimento de onda. Eu vou desenhar aqui para a gente entender o comprimento de onda. Então, seria essa distância aqui, né? Entre dois pontos iguais, vamos dizer assim, da onda. O tempo que gasta para fazer o ciclo inteiro. Então, o comprimento de onda seria esse aqui. O comprimento de onda não é o tamanho da onda, né? O tamanho, a distância entre os dois pontos. Então, a gente pode usar o comprimento de onda como uma... para substituir ali ó, o d na nossa equação para a gente calcular a velocidade. E aí, então, se a gente vai usar esse d, né, esse deslocamento, o comprimento de onda como deslocamento, a gente tem que tentar descobrir qual que é o tempo que é gasto para percorrer esse deslocamento todo. E se a gente for lembrar lá do conceito, o período, né, na verdade, aqui está o contrário, né? O comprimento de onda não é a distância percorrida em um período. Então, isso significa que a onda gasta um período para percorrer o comprimento de onda. Então, esse seria o tempo gasto para percorrer o comprimento de onda. Então, a gente consegue pensar aqui também que talvez seja possível para a gente substituir ali na nossa forma de calcular a velocidade, né, o tempo pelo período. Então, essa equação surge dessa ideia, né? Se a velocidade é o deslocamento sobre o tempo, como que a gente vai escrever isso para uma onda? Bom, o deslocamento aqui a gente pode usar o comprimento de onda, certo? Que seria o tamanho da onda. E o tempo, a gente pode... Tá, mas vai chegar até aqui ainda, né? Vou passar por uma fase primeiro, perdão. E o tempo, a gente pode usar como o período. Vocês concordam comigo? Que é o tempo gasto para percorrer um comprimento de onda inteiro. Então, ficaria para a gente aqui, velocidade é igual ao comprimento de onda, né? Tá cortando o áudio? Eu não sei. Eu não consigo saber. Tá cortando para mais alguém? Não, aqui tá de boa. Ah, beleza. Aí, por exemplo, né? Então vamos substituir aqui. Ô, Valquíria. Ah, talvez deve ser a internet. Mas eu vou disponibilizar a gravação também. Aí, enfim, se conseguir, se der para melhorar também, se conseguir continuar com a gente, vai ser bom. Mas eu vou disponibilizar a gravação de toda forma.
Então, por exemplo, né, seria o comprimento de onda dividido pelo período. Concorda comigo? O período não é 1 sobre a frequência? Então, a gente pode fazer aqui, pode escrever de outra forma, né? A velocidade vai ser igual ao comprimento de onda dividido por 1 sobre a frequência. E aí, quando a gente tem uma divisão, né, a gente mantém o primeiro, então, e inverte o segundo. Vocês lembram? Então, seria velocidade igual ao primeiro, eu vou manter o comprimento de onda. Eu estou dizendo errado lambda, mas enfim, tá dando para entender. O comprimento de onda vezes o segundo invertido. Então, seria frequência sobre 1. Então, daí que surgiu essa equação para a gente conseguir calcular a velocidade de uma onda. Então, a velocidade da onda a gente consegue calcular usando essa fórmula aqui, que seria a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. E por isso, por exemplo, que se a gente voltar lá nas ondas eletromagnéticas, né, na luz, quando a gente vai ver lá no espectro visível, por exemplo, o vermelho, ele tem a menor frequência e ele tem o maior comprimento de onda. Por quê? Porque a velocidade da luz, ela, como a gente viu aqui, né, no conceito da velocidade, a velocidade ela depende do tipo de onda e depende do meio. Então, é luz. O tipo de onda é esse, é uma onda eletromagnética. Então, a onda é a mesma e o meio ali, o azul e o vermelho, eles estão se propagando, por exemplo, quando eles estão, sei lá, no ar mesmo, eles estão se propagando no mesmo meio. Mas eles têm frequências diferentes, igual a gente conversou. E por quê? Porque se o comprimento de onda é diferente, a frequência também tem que ser diferente, porque a velocidade é a mesma. Tipo assim, eles estão no mesmo meio, eles são o mesmo tipo de onda, então a velocidade deles é igual. E se a velocidade deles é igual, e por exemplo, para a frequência poder ser diferente, o comprimento de onda também tem que ser diferente, né? Matematicamente, porque eles é um produto entre os dois. E se um é maior, se um é grande, o outro tem que ser menor. Certo? Então, por exemplo, por isso que o vermelho ele tem um comprimento de onda maior e uma frequência menor. O azul ele tem uma frequência maior e um comprimento de onda menor, por exemplo. Beleza? Então, essa é a ideia. E aqui, partindo um pouco disso daqui, né, a gente tem a gente consegue pensar também nessa outra fórmula, né? Eu não vou puxar uma seta, senão vai ficar muito bagunçado. Mas se a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, a gente pode também, se a gente quiser calcular o comprimento de onda, a gente pode passar a frequência para o outro lado dividindo. E a gente teria essa fórmula aqui. Aí seria basicamente matemática. Mas a ideia, né? Uma ideia da gente compreender é isso. E, enfim, não sei se deu para entender de onde surgiu a ideia e tal. Mas também é sempre uma opção se vocês quiserem conseguir decorar a fórmula e tal, para conseguir usar ela depois. E ela pode ser bem útil, né? Em vários momentos. Aqui, essa aqui eu não tirei o gabarito, né? Enfim, eu ia tirar, mas não deu tempo, que aí eu ia só marcar com o vermelhinho. Mas vamos fazer uma questão agora, para a gente ver se a gente entendeu. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Pode ficar à vontade. Pode falar mesmo, viu, pessoal? Por favor. Essa questão aqui foi da UFMG, não sei o ano. Mas para se estudar as propriedades das ondas num tanque de água, faça uma régua de madeira vibrar regularmente, tocando a superfície da água e produzindo uma série de cristas, né? Então, se a gente for lembrar lá, a crista é o ponto mais alto da onda, né? Então, a água ela vai descrever esse movimento para cima e para baixo. Então, vai ter ali uma série de cristas, que seria todas essas partezinhas de cima, né? Do movimento, que elas estão marcadas pelas linhas azuis. Então, uma série de cristas e vales, né? Que seria a parte mais baixa. Então, seria aqui, por exemplo, o ponto do meio, né? Entre os dois pontos azuis, por exemplo. Né, uma vez que os pontos azuis, eles representam as cristas. E o vale é o ponto mais baixo. E se deslocam da esquerda para a direita. Então, tá vindo de cá para cá, tá representado para a gente. Agora, foi retirada uma certa quantidade de água do tanque
e a velocidade das ondas torna-se menor. Então a velocidade diminuiu. Vamos só lembrar lá, vamos relembrar, né? Não custa nada, que a velocidade a gente consegue calcular ela usando o lambda, ou o comprimento de onda, né? Usando o comprimento de onda, melhor do que eu ficar falando não dá a letra, vezes a frequência. Então a gente calcula dessa forma. Então nessas condições pode-se afirmar que a frequência da onda aumenta e seu comprimento de onda também aumenta. Ó, essa questão, ela tá errada porque a gente não conversou lá, né, quando a gente estava falando das propriedades, que a frequência ela só depende da fonte geradora. Então, se a régua ela tá batendo na água ali com a mesma frequência, né, se a régua tá batendo na água ali o mesmo tanto de vezes por segundo, então a frequência ela não vai se alterar, porque ela precisaria de uma alteração no movimento da régua e não a quantidade de água. Então, a frequência ela não vai se alterar. Então, tudo que está falando para a gente aqui que a frequência se altera, tá errado. Então, essa está errada. A segunda, a frequência da onda diminui e o comprimento de onda também diminui. Já está errado, porque a frequência de onda ela não se altera, certo? Alternativa C. A frequência de onda não se altera. Opa, isso aí está certo para a gente. E o seu comprimento de onda aumenta. Tá. Agora a gente vai ter que pensar, né? Usando a ideia da fórmula, certo? Ó, a velocidade das ondas diminuiu. A velocidade diminuiu. A frequência, ela não se alterou, ela é a mesma coisa. Então, como é a frequência vezes o comprimento de onda, o resultado, que é a velocidade, se a velocidade diminuiu e a frequência não se alterou, o comprimento de onda ele tem que diminuir para manter esse, né, para a igualdade ser válida, né, para o resultado ser correto. Então, a frequência da onda não se altera, beleza, está certo, porque só depende da fonte geradora, né, do movimento ali da régua. Mas se o comprimento de onda aumenta? Não, porque senão a velocidade teria que aumentar, beleza? Agora a alternativa D. A frequência da onda não se altera. Opa, essa parte está certa. E o seu comprimento de onda diminui. Sim, porque a gente acabou de conversar aqui, né, que para a velocidade diminuir, o comprimento de onda também tem que diminuir. Nesse caso, né, porque a frequência não se altera. Não está se alterando. Então, a alternativa certa é a letra D, que está falando para a gente que está certo. Vamos ver a E. A frequência de onda não se altera. A frequência de onda a gente viu que ela não se altera por causa dessa característica, né? E o seu comprimento de onda também não se altera. O comprimento de onda ele tem que se alterar, porque a velocidade diminuiu. Então, se a velocidade diminuiu e a frequência não alterou, o comprimento de onda tem que alterar, que foi o que a gente conversou. Beleza? Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Agora, vamos fazer mais uma aqui. As estações de rádio têm, cada uma delas, uma frequência fixa e própria, na qual a transmissão é feita. Beleza. Então, tem uma frequência fixa e própria. Então, é sempre bom a gente pensar nisso. A frequência, ela não depende do meio, ela depende da fonte geradora, uma frequência fixa. A radiação eletromagnética transmitida por suas antenas é uma onda de rádio. Então, uma onda de rádio é uma onda eletromagnética, que é o que a gente já conversou também. Quando escutamos uma música, nossos ouvidos são sensibilizados por ondas sonoras. Então, agora é diferente, porque olha só, a onda de rádio saiu como onda eletromagnética lá da emissora. Então, a emissora mandou uma onda eletromagnética, vai viajando aqui no ar e vai chegar na antena do nosso rádio, por exemplo. Aí a onda eletromagnética chega na antena do nosso rádio, a antena capta ela, e ali dentro do rádio, essa onda eletromagnética, ela vai ser transformada em onda sonora, para a gente ouvir. E aí a onda sonora já não é mais uma onda eletromagnética, é uma onda mecânica, como a gente viu. Então, o som, por exemplo, que chega para a gente no rádio, então ela sai da emissora como eletromagnética, no rádio ela é transformada para onda sonora. Agora, sobre ondas sonoras e ondas de rádio, são feitas as seguintes afirmações. A primeira, qualquer onda de rádio tem velocidade de propagação maior do que qualquer onda sonora. Essa alternativa é verdadeira porque a gente conversou. Uma onda eletromagnética, ela tem velocidade de propagação maior do que qualquer onda mecânica. Se a onda sonora é uma onda mecânica, o som é uma onda mecânica, a onda eletromagnética, né, que é a onda de rádio nesse caso, vai ser maior. Então essa aqui está certa. A alternativa 2. A afirmativa 2, né? Ondas de rádio e ondas sonoras propagam-se em qualquer meio, tanto material quanto vácuo. Essa aqui está errada porque
A onda de rádio, né, que é uma onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio, como a gente viu lá atrás. Mas a onda sonora, que é uma onda mecânica, não, ela só propaga em meio material, então ela não se propaga no vácuo. Essa está errada. E agora, independentemente de a estação de afirmativa 3, né? Independentemente de a estação de rádio transmissora ser AM ou FM, a velocidade de propagação das ondas de rádio no ar é a mesma e vale aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. O que a gente conversou? A velocidade depende do tipo de onda. É onda de rádio, certo? É tudo onda de rádio. E do meio, tá tudo viajando no ar. Então, se o tipo de onda e o meio são o mesmo, a velocidade não vai alterar, certo? Então, essa aqui está certa também. E a alternativa seria a letra D. A alternativa correta, né? Que seria as afirmações 1 e 3. Beleza? Alguém tem alguma dúvida dessa também? Ou não? Não? Tá bom, tudo bem. Agora aqui a gente vai só revisar rapidinho um pouco disso que eu falei, né? Por exemplo, aqui olha só, o lambda grande, um comprimento de onda grande. Então, comprimento de onda lambda 1, né, um comprimento de onda grande, maiorzão. Aí aqui, por exemplo, a gente já tem na, na segunda onda, a gente tem um comprimento de onda menor, né, que seria o lambda 2. Então a gente tem um comprimento de onda grande e um comprimento de onda pequeno. Ao mesmo passo que o comprimento de onda diminuiu, a frequência aumentou. Vocês estão vendo? A gente tem mais ondas dentro do mesmo intervalo de tempo, certo? Então, seria esse recorte aqui, aqui para baixo, olha só. Na parte de baixo, que a gente tem um comprimento de onda menor, a gente tem uma frequência maior, porque cabem mais ondas dentro, né, de um mesmo intervalo de tempo. Se a gente for pensar, sei lá, entrar num carro, vou entrar num Uno Mille. O Uno Mille é um carro que não é um carro tão grande, né? Então, você vai colocar 5 pessoas no carro, vamos supor. É mais fácil você colocar 5 pessoas pequenas, elas vão ficar mais confortáveis do que você colocar 5 pessoas grandes. Então, 5, né, sei lá, ondas, quanto menor as ondas, quanto menor o comprimento delas, mais elas vão caber dentro do intervalo de tempo, mais elas vão caber dentro do período. Então, comprimento de onda grande, frequência baixa. Comprimento de onda pequeno, frequência alta. E aqui a gente tem a amplitude, que a amplitude ela não está relacionada nem à frequência, nem ao comprimento de onda. A amplitude que a gente conversou, né, seria a distância da posição de equilíbrio até a crista, por exemplo, e ela diz da quantidade de energia que a onda transporta. Então, por exemplo, aqui a onda 1 e a onda 2, apesar de elas terem comprimento de onda e frequência diferentes, elas têm a mesma amplitude, então elas transportam o mesmo tanto de energia. Já a onda 2, ela tem uma amplitude menor, então ela transporta menos energia do que a onda 1 e a onda 2. A onda 3, perdão. Já a onda 3 tem uma amplitude menor e ela transporta menos energia então do que as outras duas. Então é mais ou menos isso, essa relação. E como elas são a mesma onda, elas têm a mesma velocidade. Então olha para você ver, a amplitude varia, a quantidade de energia pode variar, mas a velocidade não variou. O comprimento de onda variou, a frequência variou, tudo isso variou, mas a velocidade não variou, porque elas são o mesmo tipo de onda no mesmo meio, beleza? Ok. Alguém tem alguma dúvida ou não até agora? Agora a gente tem mais dois slides só que eu queria falar e a gente pode fazer alguns exercícios no final. Pessoal, vocês acham que está demorando muito? Vocês querem fazer os exercícios ou não? Aí vocês podem responder aí no chat, vocês me falam o que é que vocês preferem. Agora eu vou tentar ir mais rápido aqui nesses dois últimos conceitos. Primeiro é concordância e oposição de fase. Olha só. Se vocês puderem responder, por favor, vai ser bom. O primeiro é concordância e oposição de fase. Então, olha só. Tá, beleza. A gente está tendo essa oscilação, né? Da matéria, por exemplo. Aqui, de novo, a gente está usando uma corda que está presa
num bloco que está descrevendo um movimento harmônico simples. Então, olha só, a corda ela está indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se ela está se movendo, ela tem uma velocidade, né? Uma velocidade. E aqui a gente tem, aqui de novo, sendo chato, né? Falando de novo a mesma coisa, mas a gente tem duas direções diferentes de velocidade. Então, é uma onda transversal, isso só reforça, porque olha só, a velocidade da onda tá para cá, a onda tá vindo para cá, a parte alta tá caminhando de cá para cá. Só que o movimento, a vibração, ela tá indo para cima e para baixo. Então essa é a velocidade da onda e essas setas coloridas, velocidade x, que é a onda, e essas setas coloridas seria a velocidade de vibração, né, da matéria, da corda. Então, aqui, por exemplo, né, perdão, pessoal. Então, olha só. Aqui tá essa onda em preto aqui, é a onda no primeiro momento e depois ela vai virar essa em azul, que eu vou passar ela em vermelho. Certo? Porque igual eu falei, se a gente for pensar, assim, pensando de forma em geral, esse ponto alto ele tem que sair daqui e caminhar até aqui. Então, o ponto alto vai vindo, só que a onda ela se mantém nessa mesma forma. Então, se o ponto alto aqui caminhou daqui para cá, esse ponto aqui também vai caminhar ao mesmo tanto. Então, por exemplo, né, essa parte aqui, essa parte aqui do cinza, por exemplo. O cinza ele tem que sair daqui e chegar para cá nesse ponto. Então, ele vai ter uma velocidade para baixo, com uma intensidade específica, né? Agora, o branco aqui, ele tem que sair daqui e vir cá para cima. Então, ele vai ter velocidade nessa direção e nesse sentido aqui, com esse módulo. O ponto 2 aqui, a setinha verdinha, tem que sair daqui e vir para cá, né? Para onda continuar caminhando nesse sentido. Então, a gente tem esses vetores de velocidade aí, né? Que vão descrever o movimento dela. E o que eu quero dizer, né, usando essa ideia desses vetores? A gente tem vários vetores em vários momentos. E a concordância de fase, ondas elas estão em fase, né? Ou a concordância de fase acontece, a mesma fase acontece quando a gente tem módulos iguais de velocidade. Então, por exemplo, aqui, ó, o cinza. Dois cinzas aqui, ó. Aqui, então, esses dois pontos, eles estão em fase, por exemplo, né? Porque é o mesmo, existe o mesmo vetor. Então, seria as mesmas partes da onda, as mesmíssimas partes. Então, os dois pontos verdes, por exemplo, sei lá, aqui a gente tem a mesma onda, né? Então, mas eles estão em fase aqui, seria a mesma fase. Os dois pontos verdes seriam a mesma fase, porque eles têm o mesmo módulo. E a gente consegue pensar a mesma parte da onda mesmo, sabe? Aqui, no caso, se a gente for pensar na onda puramente, né, dita, o ponto 3 e o ponto 2, todos eles estão no ponto, na reta de equilíbrio aqui, né? Mas por que eles não estão em fase? Porque o ponto 2 ele está indo para cima e o ponto 3 está indo para baixo. Então, eles não estão em fase por causa disso. Então, seriam os mesmos pontos. E aqui, isso de fase e de concordância e de oposição de fase, elas dá para a gente entender melhor quando a gente pensa em duas ondas. Olha só, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui da esquerda, né? Que seria a onda A e a onda B. A onda A e a onda B são duas ondas diferentes, certo? Só que se a gente for pegar aqui, elas estão, os momentos eles estão coincidindo. Então, por exemplo, né? Nossa, mas esse aqui não seria o vetor, né? Deixa eu apagar. Mas, por exemplo, a crista, acho que fica mais fácil eu falar assim, a crista da onda A e a crista da onda B, elas estão juntas ali no tempo. O vale da onda A e o vale da onda B, eles estão juntos no tempo. Então, essas ondas elas estão em fase, porque a crista da onda A está né, tá junto com a crista da onda A, o vale da onda A está junto com o vale da onda B. Então elas estão em fase ali, elas estão em sintonia, vamos dizer assim. E aí isso vai acontecer quando a gente tiver intervalos
inteiros, né? De período, né? Por exemplo, sei lá, um período, um T, 2T, 3T. Na verdade, não, melhor a gente pensar no comprimento de onda, né? Quando a gente tiver a distância, quanto a distância entre as ondas for de um comprimento de onda, ou de, não de um, né, mas de intervalos inteiros de comprimento de onda. Então, um comprimento, aí escrevi T de novo. Um comprimento de onda, dois comprimentos de onda. E isso é bom a gente pensar, por exemplo, quando as ondas elas estão caminhando uma em direção à outra. Então, se elas estão com uma direção inteira, com uma distância inteira de comprimento de onda, significa que elas estão se movimentando ali na mesma sintonia. Então, a crista coincide com a crista, o vale coincide com o vale. E aqui nesse caso, olha só, aqui a gente tem um caso diferente, que seria a crista na onda C e na onda D, né? A crista da onda D coincide com o vale da onda D. E o vale da onda C coincide com a crista da onda D. Então, tem uma defasagem ali, elas não estão em sintonia, elas não estão, né, se movimentando na mesma sintonia. E se a gente for pensar aqui, os vetores também não vão ser iguais. Então, essas ondas, elas estão em oposição de fase. E para ela estar em oposição de fase, também não basta elas não estarem iguais, tá? Assim, porque elas podem estar com uma defasagem menor do que essa que a gente está vendo aqui. Porque nesse caso, elas estão em oposição de fase justamente nessa situação, quando a crista de uma coincide com o vale da outra. Então, se a gente parar para pensar, né, que isso aqui tudo é o comprimento de onda. E a gente precisa que essa parte aqui, a crista, né, conhecida com o vale da outra, e cada uma é metade. Então, nesse caso, quando a gente tiver uma diferença de um número ímpar sobre 2 de comprimento de onda. Então, seria um comprimento de onda, 1 sobre 2 comprimento de onda, 3 sobre 2 comprimento de onda, e assim por diante. Então, esse é o conceito de concordância e oposição de fase. A ideia é essa. E então, por último, só os últimos dois conceitos, que seria a frente e o raio de onda, beleza? A frente de onda seria a frente mesmo, assim, vamos dizer assim. Aqui de novo, usando esse mesmo exemplo, né? Quando a pedrinha toca a água ali, a gente tem várias cristas que vão sair e vão se movimentar. E aí a frente da onda seria essa primeira crista, seria o que está abrindo o caminho da onda, seria a frente da onda, beleza? Então, o nome é bem intuitivo, a frente da onda é isso. Então aqui, por exemplo, né? A frente da onda, essa parte aqui que está mais externa da onda, que está chegando primeiro aos lugares. Nesse caso aqui, a gente tem uma régua batendo na água, por exemplo, igual no exemplo anterior que a gente teve numa questão. E a gente tem essas cristas de ondas aqui, e a gente tem a crista que está desbravando tudo, que é a frente da onda. E o raio de onda seria o sentido da velocidade de propagação mesmo. Então, nesse caso aqui, nesse ponto aqui, o raio de onda está vindo para cá. Nesse ponto, o raio de onda é nesse sentido, porque a onda está se propagando nesse sentido. O raio de onda, ele sempre, né, vai formar um ângulo de 90 graus com a frente de onda. Beleza? Isso é importante também. E é isso. Foram esses conceitos que eu tinha para trabalhar. Hoje foi uma coisa mais introdutória. Acho que foi muito volume, né? Foi bastante informação, né? De todos os tipos de onda, as propriedades da onda, a frente de onda, raio de onda, concordância e oposição de fase. Enfim, se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, sei lá, uma reclamação, se tiver alguma reclamação, pode falar também. E aí. Eu tinha perguntado lá atrás Tá. Pode falar, se o Valquíria. Wi-Fi é uma onda eletromagnética. Eu tinha perguntado se o Wi-Fi é uma Uhum. onda eletromagnética. Sim, Wi-Fi é. Wi-Fi, eu não sei te falar, não, tem a frequência, né? 5 MHz, 2.4, acho que é megahertz, não sei se é megahertz ou gigahertz. Mas o Wi-Fi é uma onda eletromagnética, sim, Valkyria. É uma forma de transmissão de informação, né? A gente pode pensar ali na onda de rádio, por exemplo,
na internet, muitas vezes é uma onda eletromagnética também, que está chegando lá do satélite, né? Pensar na internet via satélite, por exemplo. Pode ser uma onda, é uma onda eletromagnética, né? Beleza? Então o Wi-Fi é uma onda eletromagnética, sim. E ela pode ter diferentes frequências, né? Depois a gente pode discutir isso também, quando a gente for falar de algumas, de refração, difração da onda, né? Que a gente já falou sobre isso, e agora vai entrar um outro conceito novo que é a difração. E aí tem até uma questão legal que eu já fiz, que é do Wi-Fi, que tem diferentes frequências do Wi-Fi, né? Todas elas são frequências altas, mas tem diferentes frequências do Wi-Fi e como que isso implica nas características mesmo da internet, como que a informação vai ser passada. Isso é legal, vou ver se eu lembro de trazer essa questão quando a gente for falar de difração. Agora, pessoal, vou fazer essas questões que elas são de movimento harmônico simples, mas elas não deixam de ter uma relação muito grande com a aula de hoje. Eu vou tentar fazer mais essas questões, como a gente tem um pouco de tempo a mais hoje, né? Porque teoricamente a aula seria até 10h30. E, enfim, eu sei que pode ficar cansativo. Se alguém quiser sair também pode ficar à vontade. Não vou ficar magoado, não, de verdade. E a aula vai ficar gravada também, então vocês podem ficar à vontade. Só vou resolver aqui para quem quiser ficar também, acho que pode ser legal. Então, beleza, vamos lá. Essa é a primeira questão aqui. O gráfico mostra a posição de um ponto em função do tempo. Assim, o período e a frequência são respectivamente. Agora vamos lembrar que isso dá para revisar. Bem legal. Período, o tempo para um ciclo todo. Então, entre dois pontos iguais. Então, aqui, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Dois pontos iguais. A gente pode. Vamos pegar as cristas. Não tem duas cristas. Vamos pegar os vales, então, por exemplo. Né? As cristas e os vales, elas são talvez mais fáceis de visualizar. Cada um tem uma opinião também, mas vamos pegar dois vales, então. Ao invés de pegar dois pontos de equilíbrio, pegamos dois vales. Então, o período é o tempo que gasta para percorrer essa distância, certo? Entre os dois vales, por exemplo. Então, vamos ver. Esse vale aqui está em 0,2 segundos. E esse vale aqui está em 1 segundo. Então, de 0,2 segundos até 1 segundo, a gente tem 0,8 segundos, certo? Porque a gente conseguiu ver nesse gráfico, porque olha só, o tempo aqui está mostrando o tempo, né? 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Esses são os intervalos de tempo. Se essa crista aqui, se a gente for olhar aqui, ela está no 0,2, ó, essa crista, esse vale aqui está no 0,2 e esse está no 1,0. Então seria 0,8 segundos o período. Aqui, só com o período, a gente já conseguiria resolver essa questão, né? Porque, tipo assim, não tem mais de uma alternativa que seria 0,8 de período. Só que vamos lembrar lá como que a gente vai calcular a frequência. Só para a gente calcular. A frequência é 1 sobre período. Então, a gente dividiria 1 sobre 0,8. Então, vamos lá, 1 sobre 0,8. Como a gente tem que igualar, né? O número de casos depois da vírgula. Então, seria 10 dividido, mesma coisa que fazer 10 dividido por 8. Então, seria 1 vezes 8 sobra 2,0. 20 dividido por 8 vai dar 2 vezes 8, 16, né? 20 menos 16, 4. Aí a gente coloca um 0. 40 por 8, 5. Então, frequência 1,25 Hz. Então, é essa aqui. Então, como que a gente consegue olhar no gráfico e ter ideia disso, de período e frequência? A próxima questão, essa é mais de movimento harmônico simples. Um bloco oscila harmonicamente. Então, harmonicamente, vamos lembrar a ideia do movimento harmônico simples, né? É um movimento repetitivo, periódico, e que demora o mesmo tempo sempre para descrever o movimento. Então, ele vai demorar sempre o mesmo tempo indo para cima e para baixo, por exemplo, esse bloco. Tá? Que seria o período. Com uma certa amplitude, como ilustra na figura a seguir, né? Como ilustrado na figura a seguir. Ao aumentar sua amplitude de oscilação, pode-se afirmar que a constante elástica da mola não se altera, aumentando o período e a velocidade máxima do oscilador. A primeira parte é verdade, vocês concordam comigo? Porque a constante elástica da mola não vão se alterar, porque a mola é o material. A constante elástica da mola vai depender só do material que ela é construída, certo? Vocês concordam comigo? Então,
constante elástica da mola não se altera. Isso é verdade. Só que olha só, agora para o resto da questão, né? Um bloco oscila harmonicamente livre da resistência do ar com uma certa amplitude, como ilustrado na figura a seguir. Ao aumentar sua amplitude, então o que ele fez? Ele aumentou, puxou o bloco mais, o bloco começou ali começou, tipo assim, saiu de um ponto mais distante, então ele se movimentou de um ponto mais distante até um ponto mais próximo. Então o movimento ele tem um tamanho maior, beleza? Então, aumentou o período e a velocidade máxima do oscilador. Olha só, o período nesse caso, ele não vai ser aumentado porque ele vai descrever a mesma quantidade de movimentos, porque, tipo assim, ele vai, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar lá do movimento harmônico simples lá atrás, não tem relação com a mola, mas vamos lembrar então para fazer a questão. O movimento harmônico simples está relacionado muito com energia, não é? Então, a energia potencial é Kx2 sobre 2. E a energia cinética é mv2 sobre 2. E aqui nesse caso, o que acontece? A energia potencial elástica vai se transformar em energia cinética. Então, por exemplo, né? K é a constante elástica e X é a deformação. Então, vamos pensar, se eu estiquei mais a mola, o X ele vai aumentar. Se o X aumentou e a velocidade, e isso aqui vai virar isso aqui no futuro, então se o X aumentou, a energia potencial elástica como um todo aumentou e, consequentemente, a velocidade no final vai aumentar também, porque a massa do corpo é a mesma. Então, a velocidade máxima vai aumentar. Só que o período o período ele não vai se alterar, porque ele vai se movimentar vai demorar o mesmo tempo para percorrer essa distância toda. Porque ele vai ele vai percorrer uma distância maior. Só que como ele está percorrendo uma distância maior, mas a velocidade também aumentou, e aumentou na mesma proporção, porque a gente pode olhar aqui, olha só, o x ele está elevado ao quadrado, não está? A velocidade também não está elevada ao quadrado. Então, se o x aumentou, por exemplo, em 2 ao quadrado, a velocidade vai aumentar em 2 ao quadrado também. Então, por mais que ele vá percorrer uma distância maior, a velocidade vai aumentar na mesma proporção. Então, ele vai percorrer essa velocidade, essa distância toda no mesmo tempo. Então, se ele vai demorar o mesmo tempo para fazer o ciclo completo, o período não vai se alterar. Então, a velocidade aumentou, justamente porque a velocidade aumentou e a distância aumentou, o período não vai se aumentar. Então, essa está errada, porque o período não aumenta, ele não se altera. Alternativa B, o período e a constante elástica da mola não se alteram. Ó, beleza, tá certo até agora, que a gente falou, né? Aumentando apenas a velocidade máxima. Ó, essa aqui faz sentido, então vamos marcar ela, mas vamos confirmar as outras. O período aumenta. Não, essa já está errada, né? A gente conversou que o período não vai alterar. O período, a velocidade máxima do oscilador e a constante elástica da mola aumentam. Não, está errado também. O período, a velocidade máxima do oscilador e a constante elástica da mola não se alteram. Está errado também, porque a gente viu que a velocidade se altera. Então é isso mesmo. Letra B. Agora, vamos para mais uma. Considere um oscilador harmônico simples, unidimensional. Perdão, pessoal. Garganta secou. No primeiro momento, ele é posto para oscilar com amplitude A, tendo frequência F1 e energia mecânica E1. No segundo momento, com amplitude A2, tendo frequência F2. No segundo momento, com amplitude 2A, tendo frequência F2 e energia mecânica E2.
Das opções a seguir, indique aquela que contém somente relações verdadeiras. Vamos lembrar lá, né, que é MV2 sobre 2, igual a gente conversou agora há pouco. E KX2 sobre 2, né? Então, se a amplitude aumentou em 2, que seria o x aumentar em 2, o x ele está ao quadrado, né? Então, se a amplitude aumentou em 2, a energia vai acabar aumentando em 4, porque ela está ao quadrado. Então, a energia tem que aumentar em 4. Então, a gente já descarta essas duas aqui, que não falam para a gente que a energia 2 é 4 vezes a energia 1. E como a gente conversou lá atrás também, por mais que a amplitude aumente, a velocidade vai aumentar na mesma proporção. E aí o período não vai aumentar. E se o período não aumenta, a frequência também não vai alterar. Então seria a alternativa A, né, que é frequência 2 é igual a frequência 1. E agora a última questão, que é um oscilador massa-mola horizontal executa um movimento harmônico simples de amplitude A, que seria, né, tipo, o desenho é esse, né, do massa-mola, que ele se movimenta nesse sentido, para lá e para cá. E tem uma mola. Um oscilador massa-mola horizontal executa um movimento harmônico simples de amplitude A. Então, a amplitude A seria o tanto que ele movimenta, né, para um lado e para o outro. Das alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta corretamente o gráfico das energias potencial elástica e cinética que atuam nesse movimento, como função do deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Então, olha só, quando a menos A seria o ponto mais máximo, né, à esquerda, por exemplo, e A seria o máximo à direita. No ponto máximo à esquerda e no ponto máximo à direita, a mola ela tem a máxima deformação. Se a mola tem a máxima deformação, a energia, qual que é a energia potencial? Amplitude, energia potencial e energia cinética, né? Então, o que está descrevendo a energia potencial elástica é a letra A. Então, no menos A e no mais A, ele tem a máxima deformação da mola. Se tem a máxima deformação da mola, tem a máxima energia potencial elástica. Então, o A tem que estar no ponto mais alto. Então, onde o A tem que estar no ponto mais alto, tanto no menos A quanto no A. Então, AE a gente já consegue eliminar, né? AD também, porque aqui não faz nenhum sentido. A também, porque, na verdade, a A, olha só, vamos pensar assim. Ela tá no ponto mais alto, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra característica que a gente pode pensar na energia potencial elástica, que é o seguinte. Aqui, quando ela vai se aproximando do ponto central, né? Ela vai diminuindo e depois ela passa a aumentar, porque ela está deformada para cá. Então ela vai diminuindo a deformação, aqui ela não está nada deformada. E aqui ela vai deformando mais, então ela vai aumentando de novo. Então ela tem que diminuir e depois aumentar na mesma proporção, porque ela está movimentando a mesma distância no mesmo tempo. Então a C não pode ser verdadeira também. A A, ela está os dois pontos altos aqui no menos A e no mais A, tá certo? Só que aqui, por que a gente pode pensar que não é uma reta? Justamente porque a gente vai ter que seria kx2 sobre 2. Então, ela não varia de forma diretamente proporcional assim em relação à deformação, porque a deformação está ao quadrado. Então, por isso que a gente vai ter essa descrição da hipérbole, por exemplo, entende? Então, por isso que seria a letra A, justamente por causa dessa ideia matemática, né, do gráfico. Essas questões foram questões, né, que era do movimento harmônico simples, da aula passada também, para fazer com vocês, não ficarem sem. Enfim,
acho que é isso, pessoal. Acabou que eu fui até o tempo da minha aula, né? Comecei mais cedo e fui até o final tudo. Demorou bastante, eu acho que foi muita informação. Aí é uma boa também se vocês puderem estudar em casa, né? Enfim, obrigado, boa noite para vocês. Até a próxima aula.